Olá, sejam novamente bem-vindos! Neste vídeo comentaremos as melhorias trazidas na versão 2.19.07e Release 330 e versão 2.19.07f Release 331. As melhorias possuem um menor impacto visual para o usuário, pois não serão visualizadas em uma nova janela ou novo campo, por exemplo. Porém, são muito importantes para os processos do sistema como um todo, já que tornam mais rápidas e fluidas as rotinas para o usuário. Então, continue com a gente e não perca nenhum detalhe neste vídeo. Validação do arquivo auxiliar nas automações, exibição dos dados do emitente de cheque, recuperação dos recebimentos das vendas, validação do arquivo auxiliar nas automações. Esta melhoria possui um caráter mais técnico e foi implementada para que o sistema seja capaz de reconhecer todas as impressoras ativas no frente de caixa, e que também seja capaz de verificar se existe pelo menos uma impressora do tipo emissor de cupom fiscal. Caso exista, e se tiver pelo menos as automações dos parceiros Companytech e EZTEC, ocorrerá a validação do arquivo auxiliar. O arquivo auxiliar é um arquivo criptografado gerado pelo Petros que contém os dados do layout da base. O layout compreende os dados relativos à automação, bombas, tanques, bicos de combustíveis e impressoras. Qualquer alteração realizada no layout impacta diretamente na validação do arquivo auxiliar ao operar o frente de caixa. No processo anterior, quando era detectada qualquer alteração no layout, imediatamente a automação interrompia o processo de captura de abastecimentos até que fosse realizada a atualização do arquivo auxiliar no frente de caixa. Neste novo processo, quando forem realizadas alterações no layout e o frente de caixa emitir exclusivamente vendas por NFCE, não será mais necessário gerar um novo arquivo auxiliar e atualizá-lo no frente de caixa para que a automação retome a comunicação e a captura de abastecimentos. Portanto, quando o posto não está obrigado ao PAF-CF, o processo de captura de abastecimentos permanece inalterado e mais fluido, já que a automação continua conectada, capturando os abastecimentos dos demais bicos de combustíveis em atividade. Então, a validação do arquivo auxiliar somente ocorrerá quando o frente de caixa estiver submetido às regras do PAF-CF e emitir cupom fiscal. Nos casos mais raros, quando existirem PDVs mistos, ou seja, um PDV emite cupom fiscal e outro PDV emite NFCE, a validação e atualização do arquivo continuará sendo exigida. Isso é para que a automação dê seguimento à tarefa de comunicação e captura dos abastecimentos. Exibição dos dados do emitente de cheque. Nesta melhoria, o sistema passa a exibir nas telas de cheques recebidos e consulta-vendas o código, CNPJ ou CPF e o nome do emitente de cheque. Vamos acessar as telas mencionadas e verificar como está a visualização da nova informação. Na tela de cheques recebidos, simularemos a inclusão de um cheque. Selecionamos o botão para incluir e escolhemos a natureza do cheque que será adicionado. No campo do emitente, selecionamos o botão de pesquisa. Observem na janela Pesquisa de emitentes ativos que agora são mostrados o código, CNPJ ou CPF e o nome do emitente, facilitando ainda mais a visualização dos dados pelo usuário. Agora vamos na janela Consulta Vendas no movimento de venda. E na aba Recebimento, selecionamos uma venda. Perceba que quando o usuário tenta adicionar um novo recebimento relativo a cheques, ao pesquisar o emitente, será exibido na janela Pesquisa de emitentes ativos o código, o CNPJ, o CPF e o nome do emitente. O relatório Cheques por Emitentes, que exibe informações sobre os cheques recebidos, foi ajustado para exibir as informações sobre o código e o nome do emitente do cheque. Agora vejamos como são exibidas essas informações ao gerar o relatório Cheques por Emitentes. Perceba que ao selecionar o botão de pesquisa do emitente, a janela Lista Emitentes exibe os dados do código e do nome do emitente do cheque. Recuperação dos recebimentos das vendas. A partir desta melhoria, quando uma venda for recuperada no frente de caixa, o recebimento também será recuperado. E quando for reimpresso um DANF de uma venda e tiver recebimento TEF ou comprovante de venda, ao solicitar a reimpressão da venda, o sistema também reimprimirá os comprovantes do TEF e os comprovantes da venda. Os principais motivos que geram a recuperação da venda são a saída da tela de vendas ou a finalização do PDV de forma forçada pelo gerenciador de tarefas do computador. Quando o usuário tenta fechar o sistema com uma venda em andamento, o sistema não permite que o usuário saia da tela sem finalizar ou cancelar a venda. Porém, há situações em que se torna necessário encerrar o sistema de forma forçada ou outros casos em que o computador exige a reinicialização ou é reiniciado abruptamente. Então, quando o atendente retorna para o sistema, a venda é recuperada e se o recebimento já havia sido realizado anteriormente, ele também será recuperado. Neste novo processo de recuperação do recebimento da venda, o usuário não mais necessita refazer o recebimento, já que estará gravado no banco de dados ao retornar para a tela de vendas. Mais uma vez eu agradeço por terem acompanhado este conteúdo, dê um joinha no vídeo. Até breve!